Olá, meus amigos do curso Master Juris, meu nome é Leonardo Ribeiro da Luz, eu sou o professor de vocês de Direito Civil e a nossa missão aqui, pelas próximas 26, 27 horas, é fazer uma revisão geral do Direito Civil com o objetivo de preparar melhor, da melhor forma possível, os nossos candidatos para a primeira fase do exame de ordem. Eu sou professor da FRJ, sou professor aqui do curso Master Juris, estarei com vocês aí por um bom tempo, sejam todos muito bem-vindos. Espero que a gente tenha o melhor aproveitamento possível, que a gente consiga usar da melhor forma possível as nossas horas, fazendo uma revisão geral, tentando abordar com alguma profundidade os institutos jurídicos de direito civil, que é o AB mais cobra. A gente faz uma análise das últimas provas, a gente costuma trabalhar da forma que o OAB trabalha nas provas, então eu espero que a gente tenha muito sucesso na nossa empreitada. Antes de começar efetivamente a trabalhar com os institutos de direito civil, eu considero muito válido, eu acho que o primeiro passo para que a gente construa um bom conhecimento de direito civil, especialmente quando a nossa intenção é fazer boas provas de múltipla escolha, provas objetivas, é ter um conhecimento prévio, abrangente, de toda a estrutura da legislação. Trabalhar com o direito civil, fazer prova de direito civil, sem um bom conhecimento da estrutura do código, é algo absolutamente impossível. Então, o primeiro passo que a gente consegue estabelecer aqui para criar esse raciocínio de direito civil é recordar como o nosso Código Civil Brasileiro de 2002, que entrou em vigor em 2003, estruturou os seus institutos. Vale lembrar que é uma estrutura completamente diferente em relação à estrutura do Código Civil anterior. A nossa estrutura é uma estrutura nova. Então, eu peço para colocar o slide na tela. Esse é o primeiro slide, minha apresentação, meu nome, os meus contatos vão ficar à disposição de vocês, o tempo que vocês precisarem. O próximo slide tem uma classificação geral de como o nosso Código Civil estruturou os institutos. Como vocês sabem, o nosso Código Civil ele é dividido em uma parte geral e uma parte especial. A parte geral tem 3 livros. A parte especial é dividida em 6 livros. Eu quero mostrar com isso para vocês, meus amigos, que eventualmente o conhecimento aprofundado dessa estrutura já é suficiente para resolver algumas questões numa prova. Se não resolver a questão, pelo menos te dá um bom caminho, te situa dentro do Código Civil, mostra ao candidato onde aquele instituto pode ser enquadrado e, eventualmente, até faz com que você possa descartar uma ou duas alternativas da prova. Então, é fundamental a estrutura. A gente começa falando de conceito de pessoa natural. Nossa primeira aula hoje, nosso primeiro tempo, é sobre a pessoa natural, as suas capacidades, emancipação e alguns pontos sobre direito da personalidade. Tudo bem, meus amigos? Vamos adiante. Pode jogar o slide. Ultrapassado a estrutura do Código Civil, eu passo a trabalhar com o conceito de pessoa. Esse é um conceito bastante conhecido de pessoa, que diz que pessoa é todo ente físico ou coletivo capaz de titularizar direitos e submeter-se a deveres na ordem jurídica. Pode ser natural ou física, ou jurídica, também conhecida como pessoa moral e coletiva. Bom, esse conceito ele é fundamental pelo seguinte: a gente pode encontrar nas ciências sociais de uma forma geral, ou até no nosso dia a dia, uma série de conceitos de pessoa. Há conceito sociológico de pessoa, conceito filosófico, até o conceito leigo mesmo, o conceito que a gente trata no nosso dia a dia. O que importa para a gente, dentro do direito civil, é um conceito jurídico de pessoa. Para o direito civil, pessoa é ente físico ou coletivo capaz de titularizar direitos e submeter-se a deveres. Pois bem, qual é o fundamento da pessoa? Ser titular de direitos e deveres. Ter capacidade para titularizar relações jurídicas. Esse conceito é fundamental para a gente. A gente não pode tentar escapar pelo conceito sociológico, filosófico. O que é importante para a gente é a possibilidade, a capacidade genérica de que o sujeito titularize relações jurídicas. Ok? Então, a gente fica com esse conceito fundamental. Como dito, a pessoa pode ser um ente individual ou coletivo. E aqui surge a distinção entre a pessoa física
e a pessoa jurídica. Pessoa física, como eu disse para vocês, está tratada no primeiro capítulo da parte geral do Código Civil. E o Código Civil diz, no nosso artigo 1º, que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Ou seja, o artigo 1º do Código Civil já estabelece o conceito geral de que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Isso significa que qualquer pessoa, seja um senhor de 95 anos, seja um bebê de 1 dia de vida, já tem uma capacidade genérica de ser titular de relações jurídicas. Sejam relações jurídicas de direito patrimonial, por exemplo, honra, nome, privacidade, personalidade, sejam relações jurídicas de direito patrimonial. Um bebê de 1 dia de vida já pode receber uma doação, desde que representado pelo seu representante legal, ok? Desde que com o consentimento do seu representante legal. Então, toda pessoa, absolutamente toda pessoa, e isso independe, como a gente vai ver, de forma humana ou de que tenha nascido e sobrevivido durante um determinado prazo, isso é absolutamente indiferente para o direito civil brasileiro. O artigo 2º já estabelece que a personalidade civil começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro. Ou seja, pelo artigo 2º, temos 2 requisitos para que a pessoa seja capaz de titularizar relações jurídicas. O primeiro é o nascimento e o segundo é vida. Diz o artigo 2º, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Bom, nascimento para a doutrina é separação do corpo do feto em relação ao corpo da mãe. Washington de Barros Monteiro chega a mencionar que só há vida quando o cordão umbilical é cortado, tá? Uma posição meio isolada, mas em geral é separação do corpo do feto em relação ao corpo da mãe. E em relação à vida, tem que haver, para a doutrina, ingressado ar atmosférico no pulmão do bebê. Então, na infeliz hipótese desse bebê vir a falecer logo após o nascimento, há a necessidade da realização de um exame, docimasia pulmonar. É um exame onde se verifica se chegou a ingressar ar no pulmão. Se o ar ingressou no pulmão e esse bebê foi separado do feto da mãe, ou esse feto foi separado do corpo da mãe, a gente tem nascimento com vida e aí, ainda que durante poucos segundos, ele titularizou relações jurídicas, enfim, houve nascimento com vida, houve personalidade, ok? A parte final do artigo 2º diz: mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, todo ser humano é dotado de personalidade jurídica, titularizando relações jurídicas e reclamando proteção básica e fundamental. Vale lembrar que o ser humano é a própria justificativa da ciência jurídica. Ou seja, a gente vive um momento em que as relações jurídicas são todas funcionalizadas com a intenção de proporcionar a dignidade da pessoa humana. Hoje em dia, a gente não consegue mais conceber o direito civil estabelecido de forma estanque, separada das relações constitucionais, dos princípios constitucionais. Então, todas as relações jurídicas, todo estudo de direito civil tem que ser funcionalizado, né? Tem que ser direcionado ao melhor atendimento possível da dignidade humana. Mas, como eu dizia, o início da personalidade se dá com o nascimento com vida. Ali há uma informação importante de que o registro de nascimento tem cunho meramente administrativo, ou seja, pouco importa para a avaliação se houve ou não o início da personalidade, né, o registro administrativo. Mas ali no final eu informo, nascituro é aquele que está por nascer e sobre a sua natureza jurídica 3 teorias foram criadas. Bom, o artigo 2º estabelece que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Sobre esse ponto, a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Aqui, 3 correntes com vários doutrinadores de peso debatem a respeito da natureza jurídica do nascituro. E aí a gente encontra 3 correntes. A primeira, corrente natalista, a segunda, a corrente da personalidade condicional e a terceira, corrente concepcionista. A primeira diz que só surge personalidade com o nascimento. Quer dizer,
até o nascimento, não há nenhum tipo de personalidade do nascituro. Essa corrente tem doutrinadores muito importantes, salvo engano, Silvio Rodrigues, por exemplo, adota esse entendimento. O segundo entendimento é o da chamada personalidade condicional. Segundo esse entendimento, o nascituro é sujeito direito, mas submetido a uma condição que é o nascimento com vida. Ou seja, ele possui direitos patrimoniais, possui direitos existenciais, mas esses direitos estão condicionados ao seu nascimento. Por fim, a teoria concepcionista, que parece a mais adequada segundo os ditames constitucionais, as regras constitucionais atuais, é a teoria concepcionista, que diz que desde a concepção, os direitos da personalidade do nascituro e os direitos patrimoniais do nascituro estão protegidos. E vários artigos do Código Civil indicam isso. Possibilidade de alimentos gravídicos, por exemplo, a possibilidade de doação para o nascituro. Vários dispositivos do Código Civil protegem tanto os direitos patrimoniais quanto os direitos existenciais do nascituro. Há precedentes do STJ, inclusive, referentes a dano moral pelo nascituro, dano moral para o nascituro, movido naturalmente pela sua representante legal, por força da morte do pai. Tá? Então, essa corrente me parece mais adequada atualmente. Então, para a gente fechar o raciocínio, toda pessoa tem personalidade desde o nascimento com vida, mas quando a lei diz que a lei põe a salvo os direitos do nascituro, a teoria concepcionista diz que desde a sua concepção já são protegidos os seus direitos da personalidade e os seus direitos patrimoniais. Como eu disse, toda pessoa humana tem personalidade. Basta o nascimento com vida e ficam garantidos os seus direitos da personalidade. Mas personalidade é diferente de capacidade, e isso é extremamente importante. Personalidade é uma aptidão genérica. Todo ser humano tem aptidão genérica para titularizar direitos e deveres. Mas capacidade é a medida da personalidade, ou seja, embora todos nós tenhamos personalidade, nem sempre teremos capacidade. Capacidade é a aptidão para adquirir pessoalmente direitos e deveres. E a doutrina fala muito na distinção entre capacidade de direito e capacidade de fato. Diante dessa informação, passamos ao estudo da teoria das incapacidades, artigos 3º e 4º do Código Civil. A regra é que todos nós tenhamos capacidade, tanto de direito, ou seja, aquela atrelada à personalidade, que é a aptidão genérica para titularizar direitos e deveres, quanto a capacidade de fato ou de exercício, que é a aptidão para titularizar individualmente, sem contar com a necessidade de presença de apoio de ninguém em relação aos nossos direitos e deveres da ordem jurídica. Então a regra é a capacidade, mas essa capacidade pode, excepcionalmente, sofrer limitações. Esse tema eu considero muito relevante porque houve uma modificação bem recente do Código Civil. O Código Civil alterou, na verdade, o Estatuto da Pessoa com Deficiência alterou os artigos 3º e 4º do Código Civil, criando uma nova sistemática. Então a gente vai estudar agora, comparativamente, o artigo 3º atual com o antigo artigo 3º do Código Civil e o artigo 4º atual em comparação ao artigo 4º antigo. O artigo 3º atual diz: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Ou seja, todo aquele ser humano que tenha entre 0 e 16 anos é considerado absolutamente incapaz. Significa dizer que ele não pode praticar sozinho atos da vida civil. Ele necessita sempre, indiscutivelmente, da palavra de um representante legal. Juridicamente, a sua opinião é irrelevante em relação a atos de natureza patrimonial. Vale fazer a observação de que a doutrina tem a opinião, a posição de autores consagrados, há inclusive um enunciado do Conselho de Justiça Federal, salvo engano, enunciado 138, que diz, que afirma que a opinião do absolutamente incapaz é relevante quando estiverem envolvidos direitos de natureza existencial, ou seja, direitos relacionados à personalidade dele, à dignidade, à honra, à moradia e tal. Se ele tiver o discernimento suficiente,
a opinião dele deve ser levada em conta, ainda que absolutamente incapaz. Mas para atos da vida civil, atos de natureza patrimonial, o que vale exclusivamente é a opinião do representante legal. Pode colocar o slide para eu mostrar o antigo artigo 3º. Esse é o novo artigo 3º, alterado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse é o antigo, revogado. Dizia, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil. Os menores de 16 anos, essa incapacidade absoluta continuou. E aí havia duas hipóteses que foram excluídas. Os que por enfermidade não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos e os que mesmo por causa transitória não puderem exprimir sua vontade. Essas duas incapacidades absolutas foram excluídas do Código Civil. Ou seja, agora eu tenho como absolutamente capaz tão somente o menor de 16 anos. Passamos agora para o artigo 4º, que traz a chamada incapacidade relativa. Ou seja, é aquela incapacidade que, embora não tenha capacidade para realizar sozinho os atos da vida civil, a sua opinião é levada em conta e basta a presença de um assistente. Não há necessidade de um representante legal. O relativamente incapaz ele é assistido e não representado, ok? Esse artigo também foi modificado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e temos nele uma nova redação. Os relativamente incapazes necessitam de uma proteção menor, sua manifestação de vontade é considerada desde regularmente assistido na forma da lei. Os seus atos são passíveis de anulação e produzem efeitos até a decisão que as invalide, ao contrário dos absolutamente incapazes. Os atos praticados por absolutamente incapazes sem a presença do representante legal são nulos de pleno direito e não produzem qualquer efeito. Tá? Aqui uma distinção muito importante. O ato do absolutamente incapaz é nulo de pleno direito. O ato do relativamente incapaz não assistido é anulável e compete a ele mesmo requerer a anulação dos atos. Então, a gente às vezes tem a impressão de que a anulabilidade do ato do representante legal é uma punição a ele, na verdade, é uma forma de proteção, ok? Então, vamos ao artigo 4º. O artigo 4º diz, são incapazes, relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, 1. Maiores de 16 e menores de 18. Lembrem que os entre 0 e 16 são absolutamente incapazes, e entre 16, acima de 16 até 18, são relativamente incapazes. 2. Ébrios habituais e viciados em tóxico. 3. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. E 4. Os pródigos. E o parágrafo único trata da capacidade dos indígenas. Vamos ao antigo artigo 4º, revogado. Ele dizia, são incapazes, relativamente a certos atos, os maiores de 16 e menores de 18, perfeitamente mantido, ébrios habituais, viciados em tóxico, redação mantida, e aqui que começa a mudar. Os que por deficiência mental têm um discernimento reduzido, essa parte foi excluída, os excepcionais sem desenvolvimento mental completo, essa parte foi excluída também, os pródigos foi mantida. Então, as hipóteses do artigo 2º, do inciso 2º e 3º, foram reunidas, voltando aqui ao slide anterior, foram reunidas no inciso 3º, que dizia, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Também foram reunidas nesse artigo, nesse inciso 3º, as hipóteses dos antigos artigos 2º e 3º, do artigo 3º, que tratava de incapacidade absoluta. Portanto, pegaram os incisos 2 e 3 do artigo 3º, mais o inciso, parte do inciso 2 e o inciso 3 do artigo 4º, e jogaram tudo no novo inciso 3º do artigo 4º. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade. Esses são, a partir de agora, relativamente incapazes. Ok? A incapacidade relativa do menor de 16 anos pode ser suprida com a emancipação. Então, como diz o artigo 5º, a maioridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de atos da vida civil, e o parágrafo único estabelece a cessação da menoridade, da incapacidade, para aquele que tenha entre 16 e 18 anos, a partir do parágrafo único. São 3 espécies de emancipação. Podemos encontrar nesses dispositivos a chamada emancipação voluntária,
a emancipação judicial e a emancipação legal. A emancipação voluntária é a do inciso 1º, pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial. Essa a chamada emancipação voluntária, quando os pais, mediante instrumento público, realizam a emancipação daquele relativamente incapaz. A emancipação legal está na segunda parte desse dispositivo, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 16 anos completos. Ou seja, na ausência dos pais, por sentença judicial, compete ao juiz determinar a cessação da menoridade, da incapacidade. Ou na hipótese de conflito entre os pais também. Se um pai concorda e outro discorda, compete ao juiz decidir. Além disso, a emancipação legal está disposta nos outros incisos: casamento, exercício de emprego público efetivo, colação de grau em ensino superior, estabelecimento civil ou comercial ou existência de relação de emprego, desde que o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Alguns desses dispositivos são de difícil aplicação, né? Dificilmente alguém consegue colar grau em curso de ensino superior antes dos 18. Emprego público, em geral, não é admitido antes dos 18 anos. Então, enfim, o próprio casamento depende de autorização. Então, são dispositivos de difícil aplicação. O próprio estabelecimento civil, comercial, existência de relação de emprego, desde que o menor tenha economia própria, enfim, é complicada a hipótese do menor que pode se sustentar antes dos 18 anos. Mas, enfim, são 3 hipóteses dentro desse mesmo dispositivo, estabelecendo a cessação da incapacidade dos menores. Além disso, aqui eu tenho o slide com as espécies de emancipação, e eu quero começar a falar com vocês, ainda que de forma breve, sobre direitos da personalidade. Como eu disse a vocês, a gente vive um momento de modificação no direito civil. O direito civil, que era eminentemente patrimonial, era um direito civil que só atendia basicamente 3 sujeitos: o proprietário, o pai de família e o contratante. Hoje é um direito civil muito mais funcionalizado em razão da pessoa humana. É muito comum hoje em dia a gente falar em direito civil constitucional ou em funcionalização dos institutos, o que quer dizer, na verdade, que a gente recolocou a Constituição Federal no ápice do nosso ordenamento jurídico. Lembra daquela pirâmide de Kelsen e tal? A Constituição é o fundamento de validade de toda e qualquer norma do nosso ordenamento jurídico. Então, a gente não pode mais interpretar o direito civil tendo em conta o Código Civil como sendo o grande sol, a grande centralização do nosso direito privado. Não é verdade. A Constituição Federal centraliza toda a ordem jurídica e toda e qualquer norma inferiorizada em relação a ela deve à Constituição fundamentos de validade. Então, toda e qualquer norma deve ser reinterpretada à luz da Constituição Federal. Não é à toa que o nosso Código Civil, ao contrário do Código Civil de 16, inclui um capítulo referente aos direitos da personalidade. São direitos relativos à dignidade humana, já que o ser humano é o fundamento de toda a ordem jurídica. Os direitos da personalidade decorrem do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, que é fundamento da República, inclusive, artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. Por sujeito, qualquer ser humano, ou seja, os direitos da personalidade se aplicam majoritariamente aos seres humanos, às pessoas jurídicas, eventualmente, quando for possível, mas majoritariamente o direito da personalidade é aplicável ao ser humano, e o direito da personalidade tem como objeto tudo aquilo que disser respeito à natureza do ser humano: vida, liberdade, privacidade, integridade psicofísica, honra, imagem e nome, por exemplo. Eu separei alguns dispositivos importantes do Código Civil para a gente dar uma olhada. O primeiro é o artigo 11, artigo muito mal redigido, muito criticado pela doutrina, que diz: com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo o exercício sofrer limitação voluntária. Primeiro que é mais do que comum a limitação voluntária a direitos da personalidade. Basta lembrar, por exemplo, de situações muito corriqueiras em que há lesões parciais à nossa integridade física de forma consentida. A tatuagem, por exemplo, um piercing, e situações mais drásticas até, né, como pessoas que se mutilam, enfim, e assim dão ensejo
a sua própria dignidade. Tem o caso do homem jacaré, enfim, tem uns casos espalhados por aí, em que as pessoas fazem corte na língua ou implantam chifres, fazendo limitação voluntária da sua própria integridade física. E isso é tolerado até um certo ponto, mas enfim, não é o que diz o dispositivo. E além disso, o dispositivo não diz que os direitos da personalidade, além de intransmissíveis e irrenunciáveis, são indisponíveis, imprescritíveis e insuscetíveis de apropriação. O artigo 12, também muito criticado, diz que pode-se exigir que cesse a ameaça, a lesão ao direito da personalidade e reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Em se tratando de morto, diz o parágrafo único, terá legitimação para requerer a medida prevista nesse artigo o cônjuge sobrevivente ou qualquer parente em linha reta, colateral até 4º grau. A respeito desse artigo é fundamental destacar 2 aspectos. O primeiro é que determinados direitos da personalidade aplicam-se também às pessoas jurídicas. Por exemplo, o nome. Tá? E em relação ao segundo aspecto, quando o parágrafo único trata da legitimidade do cônjuge sobrevivente, a gente tem que incluir também nesse rol o companheiro, conforme enunciado 275 do Conselho de Justiça Federal. Além disso, o artigo 13, também muito criticado, aliás, esse capítulo de direitos de personalidade é muito criticado de uma forma geral. Diz que, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar bons costumes. O próprio conceito de bom costume aqui é muito complicado, né? E o ato previsto nesse artigo será admitido para fins de transplante na forma estabelecida em lei especial. Pois bem, esse dispositivo ele invade uma seara muito complicada, que é a seara da bioética, do biodireito. Salvo por exigência médica, defesa o ato de disposição do próprio corpo. Bom, e o ato de disposição de sêmen para efeitos de tratamento de fertilidade, de óvulo, doação de sangue, doação de leite, doação de medula? Quer dizer, aqui tem uma seara muito complicada, o dispositivo ficou muito simplório, ele não abrange as capacidades de atos de disposição do próprio corpo, então ele sofre muitas críticas também. Para finalizar, eu quero trabalhar com vocês o artigo 16 e o artigo 20. O artigo 16 estabelece o direito a um nome e divide o nome em pré-nome, que é o nosso nome de batismo, e o sobrenome, que é a nossa origem da família, sendo possível ainda a inclusão de elementos secundários. E o artigo 20 é um artigo extremamente polêmico. O artigo 20 diz, salvo autorizadas, guardem essa expressão, ou se necessários a administração da justiça, ou a manutenção da ordem pública, ou a divulgação de escritos ou a transmissão da palavra, a publicação, a exposição, a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber, se lhe atingirem a honra, a boa fama, respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. Esse artigo e o artigo 21 deram origem a uma polêmica muito atual, que foi até objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal, que é a respeito das biografias não autorizadas. Não sei se vocês lembram, se não lembrarem, podem procurar em qualquer lugar. Houve um movimento de artistas famosos, incluía gente de altíssimo nível intelectual, Chico Buarque, Roberto Carlos, e, enfim, Djavan, me lembro de uma galera muito boa, que, através de um instituto chamado Procure Saber, pretendia discutir a necessidade de uma prévia autorização para a realização de uma obra biográfica. Isso, enfim, tem a ver com aquela questão da biografia do Roberto Carlos, onde acabou sendo realizado um acordo judicial e essa biografia foi tirada de circulação. E a questão era a interpretação a ser dada a esse dispositivo, porque ele diz, salvo se autorizadas ou se necessárias à manutenção da justiça ou da ordem pública, a divulgação é proibida. Pois bem, entendiam, realizando uma interpretação literal desse dispositivo, que a biografia só poderia ser publicada se previamente autorizada. Os biógrafos diziam, olha, biografia autorizada não é obra literária, é peça de publicidade. Se eu tenho uma biografia em que o meu biografado concorda com tudo que eu digo, eu não tenho biografia, eu tenho uma peça publicitária desse biografado. Então, enfim, houve uma discussão, o Supremo acabou interpretando, autorizando, a princípio ao menos, dando interpretação, para autorizar a obra biográfica
e fica sempre a possibilidade de que o biografado ajuize uma ação para ou tirar de circulação, se entender, ou mover uma ação indenizatória caso haja algum tipo de violação de direito à personalidade. Mas não há necessidade de autorização prévia, ok? Bom, fechamos aqui a primeira parte, que trata da pessoa física, da pessoa humana. Na próxima a gente volta com pessoa jurídica. Até já!